Olá para todos e bem-vindos de volta ao meu canal. E no episódio de hoje, o que é a transcrição e a tradução? O que você precisa saber de mais importante dessas duas etapas de transcrição e tradução é que são etapas que regem a vida. Ou seja, sem essas etapas a vida não existiria. E a importância dessas etapas para a vida é que toda a informação do organismo está contida em DNA. E para que um organismo funcione, é necessário que toda a informação presente no DNA, ou seja, em nucleotídeos, seja transformado em proteína, ou seja, em aminoácidos. E para isso é necessário as etapas de transcrição e tradução. E depois dessa breve explicação do quão importantes são as etapas, vamos entender o que cada uma faz. E a nossa primeira etapa é a transcrição. Como eu disse antes, toda informação para que o organismo fique vivo, como ele se comportará em certas condições ambientais e como será seu metabolismo, tudo isso está no DNA. E essa etapa de transcrição é quando o gene presente no DNA é transformado em RNA mensageiro. E você pode estar se perguntando: mas Guilherme, para que tanta sigla para explicar algo tão simples? Essas siglas nada mais são do que as abreviações que usamos para determinar qual molécula estamos estudando, que no nosso caso são duas, o DNA e o RNA. O DNA vem da sigla do inglês de ácido desoxirribonucleico e o RNA vem da sigla de inglês de ácido ribonucleico. E a diferença entre essas duas moléculas é que no carbono 2 do açúcar, ou seja, na ribose, o RNA possui uma hidroxila, ou seja, um OH ligado a esse carbono. Já o DNA não possui esse OH no carbono 2', possuindo somente o hidrogênio. E pode parecer maluco, se bem que parece coisa de maluco mesmo. Pelo fato do DNA não possuir esse oxigênio no segundo carbono, ele consegue formar a estrutura de dupla hélice que conhecemos. Já o RNA, ele não consegue fazer essa dupla hélice. Voltando ao assunto de transcrição, depois dessa curiosidade, temos que lembrar que o DNA é composto por 4 nucleotídeos: adenina, timina, citosina e guanina, sendo que a ligação de uma fita com a outra acontece com adenina e timina formando uma dupla ligação e citosina e guanina formando uma tripla ligação. E a ordem desses nucleotídeos determina se aquela sequência será um gene, será uma região promotora, será uma região que não tem função, será uma região de intro, uma região de exon e assim por diante. Tem tanta coisa no DNA que vou ficar até amanhã para falar tudo. E para que possamos transformar essa informação genética de DNA para RNA, precisamos de uma proteína chamada RNA polimerase. Essa enzima é responsável por transformar a informação contida em DNA em RNA. Até aí beleza, Guilherme, mas como que a célula sabe diferenciar entre um DNA e um RNA? O DNA e o RNA diferem em 3 aspectos. O primeiro é a presença do grupo hidroxila no carbono 2 do açúcar. O segundo ponto é que ele forma uma fita simples. E o terceiro ponto, que é o mais visível, é que no RNA nós temos o nucleotídeo uracila e no DNA nós temos o nucleotídeo timina. Pera aí, Guilherme, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que no RNA ele tem 5 nucleotídeos? Se você pensou nisso, não se preocupe, muita gente pensa igual. Eu também pensava quando eu comecei a estudar biologia molecular. Se você lembrar do que eu falei um pouquinho atrás no vídeo, o DNA é composto por adenina, timina, citosina e guanina. O RNA ele é composto por adenina, uracila, citosina e guanina. Então a resposta é não, o RNA possui somente 4 nucleotídeos, assim como o DNA. E durante a transcrição ocorre um evento muito importante que é chamado de splice. Esse evento ocorre no RNA mensageiro que está sendo formado. E essa etapa de splice é responsável por remover os introns e deixar somente os exons no RNA mensageiro. E quando o RNA mensageiro está composto somente por exons, ele é chamado de RNA mensageiro maduro. E essa etapa de splice do RNA mensageiro ocorre somente em eucariotos, não ocorrendo em procariotos. E mais um ponto importante da transcrição: essa etapa ocorre no núcleo da célula. E a transcrição tem esse nome porque a informação está sendo transformada de DNA para RNA, mas a linguagem é a mesma, que são os nucleotídeos. É a mesma coisa que você pegar um texto em português e um livro e escrever à mão em um caderno. O material é diferente, mas a língua é a mesma. Em ambos os materiais será a língua portuguesa. Agora vamos para a segunda etapa, que é a tradução. Essa etapa ocorre fora do núcleo da célula, num ambiente chamado citossol. E agora, nessa etapa, nós teremos um trator. Pode ser um trator também, tá passando trator aqui na rua. E nessa etapa nós teremos 2 novos RNAs, o RNA transportador e o RNA ribossomal. Deixa eu ver se eu entendi, Guilherme. O RNA transportador e o RNA ribossomal, eles também terão uracila no lugar da timina? A resposta é sim. Qualquer classe de RNA sempre terá uracila no lugar da timina. A função do RNA mensageiro é transportar a informação contida no DNA que está no núcleo para fora do núcleo para que sejam geradas as proteínas. A função do RNA transportador é transportar o aminoácido referente a um pedaço da sequência do RNA mensageiro. E a função do RNA ribossomal é juntar o RNA mensageiro com o transportador e fazer a ligação dos aminoácidos para gerar a proteína.
Tá bom, Guilherme, mas como que a célula consegue ler essa informação que está no RNA mensageiro? Vamos analisar como que nós lemos as palavras. Por exemplo, essa daqui. O nosso cérebro reconhece cada letra e com isso nós sabemos qual o fonema daquela letra. Quando juntamos duas letras ou mais, formamos sílabas. E essas sílabas geram fonemas. E juntando esses fonemas, o cérebro sabe qual o som que essa palavra terá. Só que a célula, ela não possui esse mecanismo visual. Os únicos mecanismos que ela tem é o mecanismo químico e o mecanismo físico. E sim, é por interações físico-químicas que a célula sabe qual proteína deverá ser feita. E agora vamos para a parte mais legal desse processo. Ou não, depende do caso. Ao todo, a vida usa 20 aminoácidos. E cada aminoácido é determinado por uma sequência de nucleotídeos presente no RNA mensageiro. Só que os cientistas fizeram a seguinte pergunta: se temos 20 aminoácidos e somente 4 nucleotídeos, como é que a célula lê o RNA mensageiro? Se a célula ler o RNA mensageiro de um em um nucleotídeo, ao todo teremos 4 possibilidades de leitura, ou seja, ficam faltando 16 aminoácidos. A segunda opção seria a célula ler o RNA mensageiro de 2 em 2, ou seja, para o primeiro nucleotídeo teremos 4 opções e para o segundo 4 opções também. Isso dá um total de 16 combinações, mas ainda faltam 4 combinações para fechar as 20 combinações de aminoácidos. Se a célula ler de 3 em 3 nucleotídeos, nós teremos para a primeira posição 4 nucleotídeos, para a segunda posição 4 nucleotídeos e para a terceira posição 4 nucleotídeos. Isso dá 4 ao cubo, ou seja, 64 combinações possíveis de leitura. Só que aí você pode estar se perguntando: Mas Guilherme, você me falou que ao todo a vida usa 20 aminoácidos. Como é que pode ter 64 combinações possíveis, sendo que são somente 20 aminoácidos que a vida usa? A vida realmente lê o RNA mensageiro de 3 em 3. O nome desses 3 é chamado de trinca ou códon, ou seja, temos 64 combinações possíveis de códons. Logo, nós temos mais códons do que aminoácidos. E esses códons em excesso codificam o mesmo aminoácido. Por exemplo, o aminoácido leucina, que é codificado por 6 códons diferentes. E é dessa forma que a vida consegue codificar os 20 aminoácidos que ela precisa. Só que dentro desses 64 códons, 4 são especiais. O A, o G, que é referente à metionina, que é conhecido como start códon. Esse códon é responsável por iniciar a tradução. E os outros 3 códons são conhecidos como stop códons ou códons de parada. São códons onde o RNA transportador se ligará e não carregará nenhum aminoácido. E esses são os códons que indicam que a tradução acabou. E uma informação importante: assim como no RNA mensageiro nós temos os códons, os RNAs transportadores possuem o anticódon. E esse anticódon é o que se ligará ao códon. E essa etapa é chamada de tradução porque a linguagem utilizada pela vida deixa de ser nucleotídeo e passa a ser aminoácido. É a mesma coisa que você pegar um texto em um livro em inglês e passar essa informação em um caderno para o português. A ideia da informação é a mesma, mas a escrita é diferente. E o episódio de hoje fica por aqui. Espero que tenham entendido. E se gostou do vídeo, deixa aquele like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho também. Eu acredito que a gente consiga bater a meta de 200 inscritos antes do final do semestre. Hashtag eu acredito. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau!